Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar nossa reunião da tarde, pedindo aos irmãos que coloquem os telefones no modo silencioso e elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, aos nossos guias, instrutores e benfeitores espirituais, que estamos iniciando a nossa reunião evangélica da tarde, pedindo a eles que nos amparem, nos assistam, aumentem a nossa visão espiritual, para que possamos extrair das lições aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a reunião evangélica da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Pedi e Obtereis. É um ensinamento de Jesus em que ele, certa feita, nos falou. Também disse essa parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao altar para orar. Um era fariseu e publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano, jejuo 2 vezes na semana, dou o meu dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. São dos 6 de São Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Conjugado com esses ensinamentos de Jesus, nós temos o item 10, que nos fala sobre a ação da prece, transmissão do pensamento. É um comentário de Allan Kardec que ele nos fala. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda o nosso apelo, quer no que apenas lhe chega ao nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço todos os seres encarnados e desencarnados
tal qual nos achamos nesse mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que a dos fluido universal se estendem no infinito. Dirigido, pois, o pensamento para o ser, para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção à do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas aspirações, que relação se estabelece à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vista aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhes inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Luciano e André. Estamos passando a palavra a Luciano. Boa tarde, meus amigos, que a paz de Jesus envolva todos nós. Bom, como meu pai já leu, os estudos da tarde sobre o capítulo 27, que nos fala sobre a prece, em que Kardec, então, vem nos trazendo como devemos nos portar frente à prece, quais os benefícios que a prece nos traz. No subtítulo Qualidade da prece, nós temos então o item 3, que trata-se de uma parábola. E nessa parábola, Jesus, ele vai nos trazer duas figuras, a do fariseu e a figura do publicano. Essa parábola, ela está registrada no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 e 14, e algumas obras também, nós achamos a parábola, como essa, que se chama Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligari. Nessa obra, ele nos traz parábolas de Jesus, nos explicando, comentando sobre elas, e no capítulo 26, então, ele vai nos falar sobre essa parábola do publicano e do fariseu. E ele nos fala que para entender essa parábola, é preciso que nós venhamos a entender o que seria fariseu e publicano. Então ele nos fala assim, que fariseu eram os seguidores de uma das mais influentes seitas do judaísmo. Demonstravam grande zelo pelas suas tradições teológicas, ou seja, eles traziam ali os princípios que regiam ali a religião com muito afinco.
demonstravam grande zelo pelas suas tradições, cumpriam meticulosamente as práticas exteriores do culto e das cerimônias determinadas pelo rabinismo, dando assim a impressão de serem muito devotos e fiéis observadores dos princípios religiosos que defendiam. Na realidade, porém, sobre esse simulacro de virtude, então sobre a aparência, essa aparência de virtudes, ocultavam costumes dissolutos. Então eles traziam muitas vezes ações que eram contrárias aos bons costumes. E aí ele dá exemplo: a mesquinhez, a secura do coração e, sobretudo, muito orgulho. Já os publicanos eram os arrecadadores de impostos públicos exigidos pelos romanos ao povo judeu, no exercício de cujo mistério tinham oportunidade de amealhar fortuna pelo abuso das exações. Ou seja, eles ali, através do trabalho, do exercício em que faziam, eles amealhavam ali fortuna pelo abuso ali das arrecadações, como eles arrecadavam essas contribuições. Em suma, eram os publicanos relegados como gente de piores fins. Então essas são as duas figuras em que Jesus traz nessa parábola do fariseu e do publicano. Porém, quando Jesus nos traz essas figuras, e nós sabemos que parábolas são lições, a forma que Jesus trazia as suas lições. Quando ele traz essas figuras, é a representação ali do orgulho e da humildade. Ele quer nos falar sobre o orgulho e a humildade. O homem, meus amigos, ele vem para o aperfeiçoamento moral. Ele vem para desenvolver os valores da inteligência, adquirindo ali bons sentimentos, trabalhando no bem, tendo uma conduta reta. E nesse percurso, a humildade ela é essencial, porque a humildade ela faz oposição ao orgulho. É ela que nos permite ter a consciência das nossas próprias limitações, das nossas dificuldades. E não é o fato de termos princípios religiosos ou sermos assíduos a cultos externos se não conseguimos cultuar em nós Deus, se não conseguimos buscar Deus dentro de nós, como ali o fariseu. Se não buscamos realmente essa ligação criatura com o seu Criador, com um sentido pleno e verdadeiro. Emmanuel, ele nos diz no livro Consolador que religião é um sentimento divino, cuja exteriorização são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Então Emmanuel ele está dizendo ali que religião não são templos, religião não é lugar, religião não são rituais, nem dogmas. Religião é sentimento, religião é amor em movimento, Como ele diz, é a expressão mais sublime do amor. Nós temos aí a primeira lei, o primeiro mandamento trazido por Moisés: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, religião é essa expressão do amor. E, infelizmente, a religião vem sendo trazida de um modo equivocado, mal entendido. Então, como nesses dois personagens que é trazido na parábola. O fariseu, aquele que representava, o fariseu, ele se perde ali no orgulho. São aqueles ainda que trazem a marca do orgulho, do egoísmo, da vaidade, não tem respeito ao seu próximo. Lembrando, meus amigos, que quando nós falamos aqui em fariseu, nós não estamos generalizando, tá?
Aqui é a representação de um ser que conhece a religião, né? Como o fariseu ali, a representação dele. Ele conhecia a religião, conhecia a lei, mas não trazia esse amor em movimento em si, esse sentimento em si. Ele era orgulhoso. Mesmo porque nós temos ali, houve fariseus que eram homens dignos, né? Homens piedosos, como exemplo ali de Gamaliel, que era o mestre de Paulo. Ele era fariseu e era um homem digno, era um homem honrado, um homem correto. Então aqui nós estamos falando em representação, tá? Bom, e por outro lado, nós temos a figura do publicano. O publicano, ele não representava nenhuma casta, né, sacerdotal. O publicano, ele era visto, era rejeitado, ele não era visto com bons olhos. Mas naquele momento em que ele sobe o templo para orar, ele se põe na posição de humildade, de respeito perante Deus. Ele se põe na posição de um ser em que sabia das suas limitações. Ele se põe na posição ali, como ele diz, de um pecador que não tinha nem coragem de levantar os olhos aos céus, né? Mostrando aí a humildade, né? Mostrando aí a forma de buscar a Deus, diferente do fariseu, né? Que se autovalorizava ali, porque ele se achava melhor do que os outros, né? Ele dizia: obrigado, Senhor, por não ser igual até mesmo esse publicano. Então ele se punha ali melhor do que os outros, né? Kardec, no item 4 do Evangelho, ele vem então nos dizendo que Jesus, ele define claramente nesse item a qualidade da prece. Quando ele finaliza aqui a parábola, né, em que ele diz que o publicano, ele volta para casa justificado, né, pela sua postura de humildade, ele diz, né, ele voltou para casa justificado, ou seja, desculpado, inocentado ali, né, em estado de graça, vamos dizer, enquanto o outro não. E é quando ele diz então: aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então Kardec vem nos dizendo que Jesus define ali a qualidade da prece. E aí ele vem no item 4 nos lembrando do que nós estudamos sábado passado, né? No item 1 e 2, em que Jesus nos fala que quando orarmos não precisa colocar-se em evidência, orar em alta voz, né? Mas busque o seu quarto íntimo. Quando ele nos diz que não é pelas multiplicidades das palavras, não são palavras bonitas, mas a intenção, porque Deus conhece a nossa intenção. Então é o sentimento. Quando ele diz para que, se tivermos qualquer coisa contra o nosso irmão, um sentimento de mágoa, de ira, se tivermos guardando aí nos nossos corações, que necessário se faz purificar o coração. E que a nossa postura frente ao Pai deve ser de humildade, para que assim a prece possa surtir efeito. No livro dos Espíritos, na questão 658, Kardec ele vai perguntar assim: agrada a Deus a prece? Aí a resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo do que a prece lida,
por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, a prece daquele orgulhoso, egoísta, ele só vai surtir efeito quando ela é feita de coração, com arrependimento. Quando a pessoa, começa a perceber, frente ao Criador, que ela é um filho ainda num processo de aprendizado, Então, quando ela se põe nessa questão de humildade, nessa vontade de mudar, de renovar ali as suas atitudes, aí sim, essa prece começa a surtir efeito, a ser atendida. Na questão 660, ele pergunta assim, Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? Resposta: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assistir. É este um socorro que jamais lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele nos fala sobre a prece. E ele diz assim, que a prece deve ser uma extensão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, ou seja, uma conversa, um diálogo íntimo com o Pai, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É por excelência o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece a calma e o reconforto e o alívio a seus males? Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio, indulgência, perdão. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele donde dimana toda a força para as lutas desse mundo, todo bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. É essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação, a serenidade. E então, erguemo-nos menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol divino luziu em nossa alma, fez despontar nela a esperança. Olha que bonito, que Leon Denis nos coloca aqui. Então ele está nos dizendo que a prece, em primeiro lugar, ela deve ser feita nessa conversa íntima com o seu Pai, com o nosso Criador. Quando Jesus diz para que, quando orardes, busque o seu quarto íntimo, tranque a porta e ore ao Pai em secreto, para que em secreto Ele te responda. E ele faz, ele traz esse significado do quarto, não como um espaço físico. Porque quando a gente está cansado, a gente chega num dia ali um pouco tumultuado e cansado, o primeiro lugar que a gente pensa para poder descansar é o quarto, Não é a sala, não é a cozinha, porque ali nós temos conversas,
nós temos agitações. O lugar que a gente tem para poder descansar, quando você deita o seu corpo, você desliga, o seu corpo desliga, é uma forma de descansar, é uma forma de trancar, que Jesus nos diz, buscar o seu quarto íntimo, né? E trancar, ou seja, é aquele momento em que você vai deixar de fora todos aqueles pensamentos que te trazem aflição, tudo aquilo que te causa um desequilíbrio. É aquele momento em que você vai deixar fora, deixar a sua mente livre, até mesmo para que você possa ouvir as intuições, para que possamos ouvir as intuições, para que possamos ouvir o socorro da espiritualidade. Nós não podemos estar com a mente turva, né? A mente cheia de insinuações, cheia de sugestões. Nós precisamos ter a tranquilidade. Então, por isso a representação do quarto. Aí é aquele momento que você vai esquecer tudo, onde você estiver, e direcionar os seus pensamentos ao Pai. E ali, pedir, agradecer, louvar, que essas são as características da prece. Jesus nos ensina isso, né? Quando Ele nos ensina o Pai Nosso, Ele inicia o Pai Nosso nos dizendo: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. É um louvor. Aquele que é onipresente, que está em todos os lugares, tanto que Ele fala que estás nos céus, Ele está em todos os lugares. Aquele que é onisciente, que conhece tudo, até mesmo aquilo que nós precisamos, né? Ele é onipresente, onipotente, tem toda a força, todo o poder para modificar, para criar, né? Que é único. Então Jesus ali, Ele rende louvor ao Pai, e Ele diz assim: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, não a nossa. E aí nesse momento Ele está nos ensinando como pedir, porque normalmente a nossa prece mais é pedir, né? Nós pedimos muito, e muitas vezes nem sabemos como pedir, porque muitas vezes nós exigimos, nós não pedimos, exigimos, né? Nós queremos que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade. E Jesus, Ele nos mostra ali: seja feita a vossa vontade, mostrando que temos que confiar. Se eu digo que Deus é o meu Pai, amoroso, né? Imensamente bom e justo, eu tenho que confiar nisso. Então, é a vontade dEle que tem que ser feita, porque Ele sabe o que eu preciso passar, Ele sabe o meu planejamento reencarnatório ali, Ele me conhece. Então, se eu preciso passar por situações, Ele permite que eu passe, e a prece vem ajudar no quê? A me manter firme para passar por essas situações. Pode ser amenizado? Sim, de acordo com o nosso merecimento, pode ser amenizado através da prece, mas não podemos exigir que seja feita a nossa vontade, porque isso aí é trabalho do orgulho. Aí nós vamos estar agindo como um fariseu, sabendo, né? Orando, sabendo a nossa condição, e mesmo assim exigindo, né? Então, meus amigos, aí Leon Denis, quando ele traz essa contribuição, né, falando ali da prece, ele nos diz que quando nós entramos em contato, quando nós começamos esse diálogo, e que nós pedimos, que a prece é aquele refúgio, é onde você acha ali no momento de aflição, e você abre o seu coração ao Pai, e que você pede socorro ali ao Pai, para que te sustente nas aflições. Neste momento ali, o que ele diz? A prece, ela vai funcionar como um refúgio, e vai começar a amenizar. Nós vamos sentir uma
uma calma, uma tranquilidade. E ali começa um diálogo entre o Pai e nós, né? E esse diálogo, ele vem através da consciência. Então, o que ele quer nos dizer ali? Que muitas vezes, quando nós terminamos a nossa prece, e nos mantemos ali, né? Ainda não permitindo que esses problemas externos venham nos abater, nós conseguimos também receber o auxílio ali da espiritualidade. Então é naquele momento em que você lembra de um irmão que está passando uma situação mais difícil do que a sua. É um momento que você lembra de uma página, de um estudo, de uma música, até que te traz assim uma lembrança boa. E aí a sua vibração começa a mudar. Você começa a sentir às vezes até mais feliz, mais tranquilo. Essa é a resposta da espiritualidade, quando nós permitimos. Começa a vir sugestões. Olha, eu estou agindo assim, se não deu certo dessa forma, quem sabe se eu percorrer por esse caminho, se eu tomar essa decisão aqui, quem sabe isso possa me ajudar. Muitas vezes é a espiritualidade ali trabalhando por nós, né? Então é esse diálogo que ele está falando aqui, que vem pela consciência, né? Essa voz secreta, e que vem nos trazendo a coragem, a resignação. E aí ele finaliza, né? Então, com essa expressão, eu achei o máximo dele falando ali, lembrando o raio do sol, lembrando ali a figura do sol. O sol, ele traz renovação, ele traz esperança. Então ele fala, é como um raio de sol divino nos aquecendo, trazendo a nossa alma um despontar de esperança, de força, dizendo assim, olha, vocês não estão sozinhos, confiem, né? Olha que bonito o que ele nos fala. No livro Missionários da Luz, tem uma passagem que André Luiz, ele estava com Alexandre, que era o seu instrutor, orientador, e ele fala com André assim, que a prece, ele não é um movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Então a prece, ela não pode ser feita, repetida, né? De boca para fora, jogando palavras ao vento, ou como um disco ali de repetição, mas ela tem que ser feita com sentimento. Ele fala, é vibração, é energia, é poder, e nós não imaginamos o quanto nós temos poder através da prece, o quanto uma intercessão por alguém traz um benefício grande, né? A esse sim. A criatura que ora mobiliza as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Meus amigos, e tem um artigo que ele chama Oração e Cura, foi publicado na revista O Mundo da Saúde em 2007. Esse artigo, ele vem falando de um estudo polêmico que foi feito por Randolph Burn em 1988, em que ele fez um estudo assim. Ele, numa unidade de terapia intensiva por infarto agudo do miocárdio, ele chega em alguns pacientes e pergunta se queriam participar de um estudo em que eles estavam realizando sobre a prece. E aí então ele diz que o primeiro de 192 pacientes recebeu oração de intercessão à distância de um grupo de intercessores. E outros 201 pacientes não receberam nenhum tipo de intercessão.
E aí ele vem nos dizendo o resultado. Mostraram-se resultado significativo, efeito da oração, tais como 5 vezes menos o uso de antibióticos, 3 vezes menos ocorrências de edema agudo dos pulmões, poucos pacientes necessitaram de intubação endotraqueal e houve número reduzido de mortes em relação a outro grupo que não sofreu a intercessão. Quando foi em 1999, o Williams, ele realiza o mesmo estudo. Ele pega 900 pacientes que aceitaram participar desse estudo, e ali então 524 pacientes receberam a intercessão, 466 não. Os primeiros, os pacientes, eles foram dados só o primeiro nome para o grupo que estava intercedendo. E todo dia, né, ele diz que por 4 semanas, todos os dias, eles oravam, o grupo de intercessão orava por esses pacientes. E aí o resultado obtido, depois de uma rígida análise, foi, em comparação ao grupo que não receberam, que o grupo que teve a oração, que recebeu a oração, teve menores níveis de complicações nos pacientes ali. Isso não quer dizer, meus amigos, que nós vamos deixar de lado que houve ali uma não necessidade de um tratamento médico. É claro, né? A medicina ela vem aí para nos ajudar. Então, eles receberam tratamento médico. Acrescentando ao tratamento médico, receberam essas preces, essa oração. E ali, nós sabemos, de acordo com o merecimento, né, foram obtidos esses resultados. Então, essa é para nos mostrar como a prece é poderosa, né? Bom, eu até passei um pouquinho, me perdoa, André. E eu agradeço a oportunidade, passo a palavra para o André para ele continuar os nossos estudos. Meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine e que Ele continue nos intuindo. Conforme a gente pôde ver, hoje o estudo da tarde é sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Pedi e Obtereis. E o capítulo 27, se a gente for fazer uma análise bem singela dele aqui agora, é sobre a prece. A gente já pôde ver que, com o estudo apresentado pela Luciana, sobre os itens, né, que são objeto de estudo de hoje. Nós vamos estudar o item 3, que é sobre a parábola do fariseu e do publicano, e o item 10, conforme está no nosso roteiro, é sobre a ação da prece e transmissão do pensamento. Se a gente for fazer uma análise do capítulo 27, ele é um capítulo com 23 itens e vários subtítulos, onde nós temos felicidade que a prece proporciona, onde nós temos maneiras de orar, onde apresenta da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, preces inteligíveis. E o capítulo de estudo de hoje é transmissão do pensamento, que fala sobre a ação da prece, bem como a eficácia da prece e qualidade da prece, que está o item 3, que vem trazendo sobre a parábola do publicano e do fariseu. E aí a gente pode perceber, fazendo uma leitura e estudando o capítulo, que de fato a prece, ela vai, ela na sua vez é um ato de adoração. Quando o publicano e o fariseu, né, realizando as orações, cada um com a sua característica, fez a oração, o fariseu ele tentou ali desfazer, né, do publicano, foi de forma mais exibicionista, falando de uma forma mais alta e tudo mais, querendo
ressaltar suas qualidades e tudo mais, e mostrando para Deus que ele era um ser muito evoluído, era um ser puro, e desfazendo inclusive daquele que estava ali do lado, para mostrar que ele era superior. Não, publicando de uma forma muito humilde, fez a sua oração, inclusive pedindo perdão pelos atos que porventura ele praticou e alguma coisa nesse sentido. Se a gente for fazer uma análise, são duas orações completamente distintas. Uma tem uma autopromoção e, na verdade, o efeito da oração quase que nulo, e o outro foi sincero, foi de coração, foi de uma forma sem querer aparecer, e foi com sentimento. E aí, fazendo a leitura do Evangelho, a gente verifica que qual que é a finalidade da prece? Por que muitas vezes a gente faz uma oração? Qual que são os efeitos que a prece tem perante a todos nós? Para a gente poder entender isso, antes a gente tem que compreender os motivos que nós oramos. Vocês já perceberam que na maioria das vezes a gente ora mais para pedir? Já perceberam que quando a gente tem um momento de dificuldade, a gente eleva muitas vezes o nosso pensamento a Deus e fala: Senhor, me ajude, me proteja? Isso é uma oração. E aí depois daquela oração a gente acalma o coração, a gente já começa a ver o mundo de uma forma diferente, a gente começa a enxergar esperança diante daquele sofrimento que nós estamos passando, a gente começa a agarrar na fé para que a gente consiga superar as dificuldades, e aí, quanto menos esperando, as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque aquele pedido foi sincero. Da mesma forma, a prece ela é um ato de louvor. Quando nós exaltamos o nosso Pai, a Deus, quando nós agradecemos aquilo que a gente tem, quando a gente tem gratidão por tudo que recebemos, esse ato de louvar a Deus é algo que de forma muitas vezes imperceptível nós fazemos quando nós realizamos o Pai Nosso, que é a prece dominical, que é aquela prece que Jesus nos ensinou, conforme a Luciana muito bem disse. E nós temos que é um momento de adoração. Nós estamos ali comunicando com Ele, com Deus. É a forma que nós temos de realizar, de comunicar com Deus, para que a gente possa adorar e pedir alguma coisa, para que a gente possa louvar e pedir alguma coisa. Então, o fato da gente realizar a nossa oração, ela automaticamente, da forma como a gente fizer, e na maioria das vezes, se fizermos com sentimento e ao mesmo tempo utilizando ou o pensamento ou até mesmo as palavras, da forma como a gente fizer, ela vai chegar até o seu destinatário. Mas é importante que a gente faça com respeito, é importante que a gente tenha humildade, que a gente ali está pedindo, é importante que a gente entre verdadeiramente em sinergia, em sintonia, que a gente estabeleça um clima de paz, de tranquilidade na hora da oração. Por isso que o fato da gente se recolher aos nossos aposentos, se retirar de locais que estão ali barulhentos, movimentados, faz a gente concentrar, e com isso conseguimos realizar a nossa prece de uma forma melhor, vamos falar dessa forma. Mas aí vem aquela indagação: mas será que toda oração que é feita dessa forma, André, ela vai chegar a Deus? Vai, porque a oração ela viaja pelo fluido universal, pela força do pensamento. O som
ele não viaja pelo espaço, pelo ar. Só que o som ele é finito. Chega uma hora que a gente não escuta mais ele. Mas a prece, ela é infinita. A distância que ela percorre, ela vai chegar em todo e qualquer lugar que for necessário para que ela seja recebida por aquele com quem a gente está suplicando, a gente está pedindo. E para que isso aconteça, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter humildade, a gente precisa fazer a oração de uma forma respeitosa, com palavras simples e sinceras. E Deus, Ele somente atende aos que oram de fato, com sinceridade e com confiança. Então, é importante, antes da nossa oração, a gente purificar os nossos pensamentos. Se a gente tiver prejudicado alguém, ofendido alguém, devemos pedir perdão. Se alguém nos ofendeu, nos prejudicar, devemos perdoar. Porque aí a gente prepara o nosso coração para que aquela prece ela seja levada direto para aquele nosso interlocutor, para aquele que a gente pretende atingir, que é Deus. E diante disso, o Livro dos Espíritos, e complementando inclusive o que a Luciana falou, na questão 659, ele traz a seguinte pergunta: qual o caráter geral da prece? A prece, e aí ele responde, a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E continua, no mesmo livro dos Espíritos, continuando, nós vamos ter na pergunta 661, pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das nossas faltas? Olha o publicano ali pedindo perdão pelas suas faltas. E aí o Livro dos Espíritos aí responde a Kardec: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então vem aquela reflexão para todos nós. Olha, a gente pode até orar pedindo perdão, mas a gente tem que procurar fazer. A gente sabe que e modificar os nossos comportamentos, porque não adianta a gente faz o mal, aí ora, pede para Deus perdão, aí continua fazendo. Ah não, eu vou orar e vou pedir perdão de novo. Aí ora, faz o mal de novo, aí eu vou orar e vou pedir. Vira um ciclo vicioso, que vai chegar uma hora que aquela oração ali não vai ter tanto efeito. Mas a partir do momento que você faz a oração e muda o seu comportamento, isso vale muito mais. Além da gente mudar algo que estava errado, a gente vai entrar em outra sintonia. E aí vai começar, inclusive, a fazer o quê? A nossa reforma íntima. Vai trabalhar os nossos defeitos. Nós sabemos que somos imperfeitos, estamos aqui na Terra, não é à toa, não é a passeio. Nós estamos aqui, tem um propósito na nossa vida aqui na Terra. E se a gente tem esse propósito, que é principalmente melhorar as nossas atitudes, aprimorar os nossos defeitos, a partir do momento em que a gente faz essa reflexão e começa a mudar, nós vamos estar dando passos largos para que a gente possa subir as escadas aí dos degraus evolutivos, para que a gente possa pagar muitas vezes com amor aquilo que um dia nós fizemos ao nosso próximo com a dor,
que a gente possa resgatar com amor aquilo que, quem sabe, viemos aqui na terra resgatar com a dor. Que a gente possa diminuir as nossas dívidas do passado através das nossas ações. As palavras, elas realmente encantam, mas o que arrasta multidões é a força do exemplo. É o momento que nós temos de procurar fazer diferente e de procurar a fazer o bem para nós mesmos. Porque se procurarmos mudar o nosso comportamento, a gente vai naturalmente também evoluindo e crescendo. E aí vem uma pergunta, também no Livro dos Espíritos, pergunta 660, que complementa inclusive essa última reflexão. A prece torna o homem melhor? E a resposta é objetiva: sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Então, vocês perceberam que a prece, ela faz a gente sintonizar com Deus e com aqueles bons benfeitores, bons espíritos. É como se a gente estivesse ligando um rádio sintonizando. A gente pode sintonizar um canal que tem só música, outro que tem só notícia, outro que tem só palestra. São inúmeros. Hoje a gente nem o rádio a gente escuta muito mais, mas os outros aplicativos como um YouTube, que a gente consegue ver coisa boa e coisa ruim, são diversos canais que ali possuem. Da mesma forma, quando a gente está escutando um outro aplicativo, tipo um Spotify, que a gente pode escutar podcast, que a gente pode escutar, é a mesma coisa. A prece, ela faz a gente sintonizar com Deus. E aí, se a gente sintoniza, Ele vai enviar os benfeitores espirituais para nos auxiliar. E com isso a gente vai se tornando pessoas melhores. É o que o Livro dos Espíritos vem trazendo para todos nós. Uma outra questão que é importante a gente lembrar é que, de fato, não há prece sem resposta. Muitas vezes, quando a gente tem uma relação com determinadas pessoas, ou relações, no trabalho, relação na nossa família, e aí num ato de súplica, a gente vem pedir amparo no nosso dia a dia. Normal a gente realizar orações quando a gente acorda, quando a gente vai almoçar, ou quando a gente vai dormir, ou qualquer momento da nossa vida que a gente sentir a necessidade. E aí, vários fatos acontecem que muitas vezes depois a gente vai compreender. Muitas vezes a gente acha que a nossa súplica tem que ser atendida imediatamente, mas quem sabe o que é melhor para todos nós é Deus. Além do nosso merecimento, a gente tem que lembrar também que tudo está sob controle dele, e que nem tudo aquilo que a gente espera acontecer é o melhor para todos nós. Muitas vezes as pessoas afastam da gente, e aí a gente fica triste, fica chateado, mas aí a gente lembra depois aquela passagem do Pai Nosso: afastai-me de todo mal. E aí a gente vai entender que algumas pessoas afastaram da gente, algumas coisas deixaram de acontecer, porque foi uma providência que nós mesmos pedimos durante a nossa oração. E aí a gente começa a levar a vida um pouco mais leve, quando a gente consegue entender melhor essas questões. Agora, para que a gente possa entender melhor, é importante que a gente também instruímos, estudemos, aprendemos. É importante que a gente tenha uma fé raciocinada. Não adianta a gente simplesmente achar que as coisas vão acontecer e falar porque aconteceu, porque Deus quis. Mas vai acontecer porque Deus vai querer. Ele quer.
Mas a gente tem que entender o motivo, para que a gente possa merecer, inclusive, para a gente possa seguir o nosso caminho, para que a gente possa evitar o fanatismo, muitas vezes, e para que a gente possa compreender de forma raciocinada a bênção do Espiritismo na nossa vida. E por que as coisas acontecem? Por que existe sofrimento? E isso, de certa forma, vai fazendo com que cada um de nós possamos nos transformar, nos modificar. O diamante, quando ele torna diamante, ele sofre várias pressões. Ele era um carvão. E ele é trabalhado e no final ele vira um diamante. Teve um processo. A gente não pode deixar o processo, esquecer do processo. Essa modificação, ela é contínua na nossa vida. Para que a gente possa alcançar o resultado esperado, a gente precisa lembrar de fazer a nossa parte. E a nossa parte, ela começa desde a hora que a gente acorda, nas pequenos atos da nossa vida, dentro da nossa casa, no trabalho, onde nós estivermos, com a família, com os amigos, com os inimigos. Essas ações, pequenas ações do nosso dia a dia, são importantes para, inclusive, resultar, para a gente poder entender as consequências do futuro, do presente e do futuro. Muitas vezes as nossas pequenas ações causam inúmeras consequências negativas às pessoas. Da mesma forma, as nossas pequenas ações causam inúmeras consequências positivas às pessoas. Nós influenciamos e muitas vezes somos influenciados. E quando estamos vacinados por meio da prece, nós estamos vigilantes e não estaremos mais suscetíveis àqueles que não querem a nossa felicidade, ou muitas vezes estamos lutando contra os nossos defeitos, porque estaremos vigilantes às nossas más ações, nossas ações que são ruins e que geram más consequências às pessoas. Com o intuito de ilustrar essa nossa lição de hoje, eu trouxe uma lição do livro Jesus no Lar. Eu gosto muito do livro Jesus no Lar, porque ele traz inúmeras passagens de Jesus. Eu ainda falo que Jesus no Lar é como se fosse um making off da vida de Jesus. Aquilo que não está nos evangelhos, que não foi trazido pelos evangelhos, nem Lúcio, através da discografia santa de Chico Xavier, consegue retratar algumas passagens da vida de Jesus através do livro Jesus no Lar. E a última lição do livro chama Em Oração. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. É como se já soubesse que ele estava se despedindo. Vamos falar dessa forma. As atividades do estudo edificante prosseguiram, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairavam no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas o término da reunião levantou os olhos lustros para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende-te a tua divina luz
em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência da carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige o que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram oportunidades de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasiosos poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a semente de morte renovadora da vida que a tua lei lhe gravou no corpo precário. Esclarece os que perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos dignos de compaixão diante de seus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são os delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrima nos olhos, e no alto a lua radiosa, em plenilúnio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça amorosa e reto continuaria velando. Então, meus irmãos, essa oração que foi feita por Jesus no seu último encontro na casa de Pedro, na véspera da partida dele rumo a Sidom, Jesus pediu pela humanidade de uma forma geral, se a gente for analisar. Ele pediu por todos nós que de alguma forma erramos e caímos na tentação e nas falhas. Essa oração, ela levanta para todos nós uma reflexão de procurar modificar os nossos comportamentos
e seguir a nossa vida reta, na forma estabelecida pelo Evangelho de Cristo e na forma esclarecida pela doutrina espírita. Que as orações do dia a dia sejam instrumentos de pacificação no nosso coração, que sejam um caminho de transformação para todos nós, porque sabemos que a partir de então, quando sintonizarmos com o alto, procuraremos ser pessoas melhores, e assim todos nós desejamos. Que Deus nos ampare, nos proteja e nos guie. Obrigado. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, chegou o momento de agradecermos a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Carlos que nos faça a prece. Fazer a prece de João de Deus, que diz muita coisa para a gente. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me força no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Com essa prece, nós estamos encerrando a reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que foram receber o passe, pedimos que formem a fila. Atenção, tem médico, as fichas vão ser distribuídas. Quem for receber, permaneça sentado. Deixa eu só te ligar lá.